Já no início desse vídeo, tu vai ficar se perguntando como que é possível, né, a gente estudar uma tendência pedagógica, que é a tendência pedagógica libertadora, a de Freire, a partir da compreensão do título de uma obra. Mas confia, fica aí até o final porque vai dar certo. Olá pessoal, aqui é a Aline Duque e eu tô de volta. Tô de volta para um novo desafio. Eu tô chamando de desafio porque eu confesso que eu ainda não vi ninguém trilhando esse caminho que eu vou trilhar agora para a gente chegar a essa compreensão do que é a tendência pedagógica libertadora, tá? Geralmente as pessoas trilham o caminho da história da educação, né? Vai pegando as tendências pedagógicas com base na linhagem de tempo mesmo. Por exemplo, a partir da educação jesuística, né, na época da colonização, na época do Brasil colônia, mas eu vou chegar nessa compreensão de outra forma, de outra maneira, né? E a maneira vai ser a partir do ponto que é o seguinte: o que significa pedagogia do oprimido, porque é que esta obra de Paulo Freire se chama exatamente assim. A gente vai seguir esse caminho, é um caminho que eu acredito que seja novo, mas a intenção aqui, gente, é que a gente chegue a uma compreensão do que é essa tendência, mas para que cheguemos até lá, a gente passe por várias compreensões, por várias análises, né, por vários estudos, reflexão mesmo sobre o que é o texto freiriano, né? Claro que vai ser tudo bastante introdutório, mas com certeza a gente não vai chegar até a compreensão de tendência pedagógica libertadora sem antes a gente passar por algumas análises diferentes aí no caminho. Então a ideia é, eu estou seguindo uma rua diferente para chegar a uma mesma meta, um mesmo objetivo de aprendizagem que outras pessoas já fizeram no ensino-aprendizagem, para compreender essa tendência. Então eu só estou seguindo uma rua diferente, mas a gente pretende aqui acessar o mesmo conhecimento, ok? Então confia, né? Fica aí até o final do vídeo porque vai dar certo. No final vai fazer todo o sentido do mundo. E se não fizer, também me avisa, me dá o feedback dizendo se fez sentido, se não fez sentido para você, ok? Vamos lá? Pois bem, vamos começar pelo começo, começando pelo óbvio, que é compreendendo por que é que a pedagogia do oprimido se chama exatamente assim. A discussão inicial é essa, né? Para a gente chegar nessa conclusão, a gente primeiro precisa conhecer o autor, saber quem é que escreveu essa obra, porque tem tudo a ver, está tudo conectado. Guardem bem isso. As obras de Freire, não apenas essa, os temas, as discussões que Freire traz nos seus textos, na sua filosofia, é tudo muito conectado, muito correlacionado. Não é à toa que eu estou conseguindo agora unir a compreensão do título de uma obra a uma tendência pedagógica aí que ficou dentro da linhagem das tendências progressistas de educação, não é verdade? Paulo Freire, ele escreve Pedagogia do Oprimido e ele dá esse título justamente por sua até própria experiência, por sua vivência, por ele ser exatamente quem ele é. Como assim? Freire, ele foi um cara exilado, né? Ele foi um cara exilado, ele foi alguém que foi proibido de permanecer no seu país, e inclusive o seu próprio trabalho, né, suas obras, seus textos, eles também foram proibidos aí por década de ser circulado no país. Então, ele entende o que é a opressão, não é? Ele não se sente alguém que esteja à margem disso, que esteja alheio a isso, não. Ele está imerso nessa opressão. Então, quando ele escreve esse texto, quando ele escreve Pedagogia do Oprimido, e não só Pedagogia do Oprimido, a gente pode aqui correlacionar algumas outras obras, como Educação como Prática da Liberdade, que antes de ele desenvolver qualquer método que seja para se alfabetizar, né, como ele desenvolveu um método de alfabetização, para alfabetizar aqueles 300 trabalhadores em Angicos em 40 dias, ele não tirou isso do nada, ele precisou sentir-se imerso na realidade daqueles trabalhadores. Como ele fez isso? Andarilhagem, né? Ele caminhou, ele conheceu a comunidade, ele conversou nos botecos, nas bodegas da esquina, ele conversou com todas as pessoas para poder entender o que era o âmago daquela comunidade. E a partir dali ele desenvolveu o método dele. É aquela ideia de você só educa bem alguém, você só ensina bem alguém quando você conhece as necessidades desse alguém.
É aquela ideia do professor conhecer o aluno para poder conseguir, né, fazer com que esse estudante acesse aquele conhecimento, não é? E Freire não era diferente. Então, quando ele também escreve Pedagogia do Oprimido, ele está imerso nessa realidade. Então, assim, Pedagogia do Oprimido, essa pedagogia, ela tinha um dono, e o dono era o oprimido. Essa pedagogia não podia ser escrita, esse livro, essas discussões todas que Freire traz dentro da obra dele, não pode ser uma discussão de cima para baixo, não pode ser uma educação verticalizada, não pode ser alguém olhando aquela pedagogia, aquela realidade de cima. É alguém que está imerso naquela realidade e é alguém que entende o porquê, a que condição humana é aquela que aquelas pessoas estão inseridas, não é verdade? Então, é necessário que se pense dessa maneira. Paulo Freire, enquanto escrevia Pedagogia do Oprimido, ele estava imerso nessa realidade, ele entendia o que era essa condição de opressão e os efeitos que isso causava naquele que era oprimido. E aí é por isso que a gente percebe que essa pedagogia não é sobre um oprimido, ela é do oprimido, porque só o oprimido entende o que está acontecendo, só o oprimido sente o que está acontecendo, não é verdade? Então, partindo para a ideia do que é que tem dentro dessa pedagogia, que é escrita pelas mãos do oprimido, em certa medida, em grande medida, na verdade, mas quero que vocês entendam a especificidade disso. Existe um autor escrevendo, mas essa reflexão, esse corpo, essa alma dessa obra, ela está sendo dada pela alma do oprimido mesmo, por a realidade de opressão. Não é verdade? Então, assim, é uma obra que ela traz muitas temáticas, eu vou chamar de temática, talvez até erroneamente aqui, mas, assim, no sentido de vocês entenderem que são muitas discussões que Freire traz dentro dessa obra, é uma obra muito profunda, mas elas estão todas conectadas, né? Como já falei antes. Então, assim, Freire fala sobre, ele constrói a teoria da ação dialógica, né, como contraposição à teoria da ação antidialógica, perdão. Ele fala sobre a heteronomia do governo, ele fala sobre o perigo do assistencialismo, paternalismo, ele fala sobre a educação bancária, a educação problematizadora. Ele fala sobre como nós, oprimidos, somos hospedeiros do opressor, de como essa libertação do oprimido ela é tão importante porque ela não liberta só ao oprimido, mas liberta ao seu opressor também. Então ele traz assim muitas discussões, muitas reflexões a respeito da construção de uma pedagogia. Em volta de tudo isso, há uma pedagogia problematizadora que vai sendo construída, que vai ganhando corpo e que aí ela se torna possível de ser pensada, de ser praticada, vivenciada na sala de aula, na escola e extrapolando os muros desse aparelho do Estado que é a instituição escolar, né? Mas assim, é uma pedagogia, né? É um conteúdo ali que está todo correlacionado e que Freire ele divide em certa medida esse livro em duas partes, né? A primeira parte é ele discutindo como se construir uma educação que seja libertadora em uma realidade como a nossa. Como assim? É tão difícil assim? É muito difícil porque é uma realidade, essa nossa, que ela vem de uma história, de uma vivência, de uma experiência que dificulta, é uma cultura que a gente tem que já é de opressão. É muito difícil se pensar diferente e na contramão de uma sociedade que foi desenvolvida a partir do extermínio, de uma sociedade que foi desenvolvida com base na exploração, de uma sociedade que foi desenvolvida com base na violência, no tráfico transatlântico, no extermínio dos seus próprios povos originários. Então, ir na contramão de uma sociedade que, com a sua inexperiência democrática, é incapaz de entender o que é uma verdadeira democracia. Entende como é complicado? Então, colocar isso no espaço da sala de aula, colocar isso na minha prática como professora, eu desenvolver esse entendimento, é muito complexo, não é uma pedagogia fácil. Não é uma pedagogia que a gente pensa como
uma receita, né, que você vai seguir um passo a passo e você chega ao resultado. Não é assim. A pedagogia em si, né, o próprio livro em si de Pedagogia do Oprimido, ele nos traz essa complexidade, e Freire ele não escreve uma pedagogia sobre o oprimido justamente por isso, porque ele não escreve um livro em que, por exemplo, nós, como professores que vamos lá ler esse livro, ele não vai nos servir de manual, ele não é um manual em que a gente vai ler e vai sair pronto com um passo a passo para que as coisas ocorram, para que as coisas realmente aconteçam. É um livro que ele nos vai levar para um nível de compreensão, para um estado mesmo de reflexão, para a gente repensar toda a nossa prática, para a gente nos avaliar constantemente e entender o que a gente tem feito de transformação mesmo de realidade, como papel, como função de um professor que está à frente de muitos seres que são exatamente seres oprimidos, não é? Isso aqui, claro, falando principalmente sobre educação pública, né? Então, assim, quando eu falo dessa educação, eu estou falando, quando eu falo dessa sociedade, eu estou falando justamente de uma sociedade do Brasil colônia, eu estou falando de uma sociedade a partir da invasão dos portugueses. Eu não tenho como discutir aqui com vocês que a nossa experiência vem do antes Brasil, né? Antes Brasil sendo chamado de Brasil. Eu estou falando de uma experiência violenta, e quando eu chamo da violência, do extermínio, né, da negação da vida, eu estou falando justamente a partir da invasão dos portugueses, e então dos outros demais, os holandeses, enfim. Mas é sobre isso. Essa primeira parte é discutindo sobre a construção dessa educação que vai na contramão de uma realidade, de uma história, né? É muito complexa. E a segunda parte é falando sobre a manutenção dessa educação. Mas por que manutenção? Manutenção porque é uma realidade que a gente pode retornar para ela. Uma vez eu libertada, uma vez eu com a minha consciência, né, despertada, a minha criticidade sendo desenvolvida, evoluindo à medida do tempo, eu me tornando um ser mais, né, colocando aí em prática de verdade a minha vocação ontológica de ser mais. O que é essa vocação ontológica de ser mais? É a minha natureza voltando a ir contra a minha cultura de opressão. Qual é a minha natureza? Minha natureza é do questionamento. Eu nasci para duvidar, eu nasci para questionar, eu nasci para ter curiosidade epistemológica, eu nasci para não sossegar com o meu conhecimento, eu nasci para entender que eu sou incompleta e que sempre há algo novo a aprender. Então, se eu estou construindo tudo isso, eu tenho que ter, em certa medida, a compreensão de que eu não posso retornar para o meu lugar de origem. Mas, depois de libertada a gente pode voltar? Claro que pode, por tudo que eu citei agora antes, sobre essa realidade, sobre essa cultura, sobre toda essa contramão que eu estou indo. Eu estou indo numa contramão. Existe uma cultura de dominação, de manipulação, de heteronomia, que faz com que eu possa recuar, né? Que eu possa dar ré e querer voltar, né? Então, assim, é uma obra, né, que ela traz toda essa construção. E é justamente dentro da construção dessa educação, que é uma educação problematizadora, que é uma educação que faz com que o estudante seja o centro, seja o foco dessa educação e não seja mais o professor o protagonista disso tudo, que vai começando a construção dessa tendência pedagógica libertadora, que aí eu explico melhor, fechando esse conteúdo, no próximo vídeo, para não ficar aqui muito cansativo. Esse vídeo eu quero só na intenção de discutir um pouco sobre essa temática da pedagogia do oprimido mesmo, e aí no próximo vídeo eu fecho, amarro essas duas relações, essas duas temáticas, né? O título da obra e a tendência pedagógica de Freire. É no próximo vídeo que eu faço isso, tá? Vou estar postando o vídeo em breve, o segundo. E a gente fecha
E aí eu espero de verdade que vocês consigam assimilar o conteúdo e espero também que com esse aqui vocês já estejam começando a construir aí o entendimento, a compreensão de vocês a respeito disso, ok? E aí até lá, né, uma boa ideia é que a gente continue pensando. Vamos pensar?